Níveis de autismo. Você sabe como é que o DSM-5 classifica hoje os sintomas do autismo? Fica comigo que é sobre isso que nós vamos falar hoje. Olá, sou Nara Gisele, psicóloga infantil, e esse é o nosso canal Falando de Comportamento. Hoje nós vamos falar sobre níveis de autismo. Vamos conversar e eu vou apresentar para vocês como que o DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Doenças Mentais, ele classifica hoje o autismo em níveis. Tá? Mas antes vamos falar sobre os critérios diagnósticos do autismo. A gente já sabe, eu já falei aqui em outro vídeo, vou deixar aqui o link para vocês, apontando algumas características ou alguns comportamentos que chamam a atenção para o diagnóstico precoce. E agora eu vou falar para vocês sobre a nomenclatura, sobre como, que está descrito no DSM-5 esses comportamentos característicos para o diagnóstico. Os comportamentos de autismo, eles são classificados em dois grupos, Um grupo diz comportamentos sociais, ou seja, interação social e comunicação restrita ou em déficits, e o outro grupo diz respeito a comportamentos repetitivos e interesses restritos. Então, com relação à comunicação e interação social, o DSM-5 traz para a gente como características ou como comportamentos a serem observados para o diagnóstico do autismo, déficits na interação social, na reciprocidade social, dificuldade de iniciar e manter diálogo, dificuldade de manifestar interesses e compreender a linguagem verbal e não verbal das pessoas, que são as nossas expressões faciais e corporais, como também limitações para desenvolver, compreender e manter relacionamentos. Já no campo de comportamentos repetitivos e interesses restritos, o DSM traz para a gente comportamentos como agitação motora, comportamentos repetitivos vocais, pessoas que repetem as mesmas coisas ou que muitas vezes até trazem uma comunicação verbal, oral carregadas de ecolalia. Além de ter interesses incomuns e se engajar em padrões sociais restritos ou padrões comportamentais restritos. Mas como é que a gente consegue entender os níveis do autismo, Como é que a gente consegue entender a severidade ou o comprometimento do autismo no funcionamento social e na adaptação de vida diária do indivíduo? A primeira coisa é a gente entender que para a gente chegar nesse nível, o que é mais importante é a gente compreender o quanto que essas terapias elas estão proporcionando uma evolução ou uma adaptação desse indivíduo ao ambiente natural. Então, antes de qualquer coisa, de dizer qual o nível que a criança ou que o indivíduo se encontra, é importante que ele passe por um processo terapêutico, que ele seja estimulado por terapias, e só após essa estimulação, como que ele responde a essas terapias é que pode, na maioria das vezes, falar melhor sobre o nível, tá? Mas aí eu vou trazer aqui para vocês algumas informações sobre os níveis, de desenvolvimento. Com relação ou melhor, os níveis de gravidade. Quando a gente diz que a criança ou que a pessoa se encontra no nível 1, significa dizer que aquela pessoa precisa de menos suporte, de menos terapia, de menos orientação ou de menos ajuda para adaptação na vida social e para autonomia, Para essas pessoas, na área da comunicação, por exemplo, os prejuízos eles são notados quando o indivíduo não tem terapia. Então, o indivíduo que não passou por terapia, que não passou por estimulação, e ainda assim a gente percebe que ele tem uma dificuldade de iniciar uma conversa, que ele tem dificuldade de se manter num diálogo, no campo dos interesses restritos e comportamentos repetitivos, a gente observa que geralmente ele tem o mesmo campo de interesse, ou ele sempre fala pela mesma coisa, no caso de uma criança que gosta de Sonic, por exemplo. Então os colegas eles estão conversando sobre jogos e ele sempre entra com Sonic, os colegas estão falando sobre Minecraft, mas ele volta para o conteúdo do Sonic, então para ele é muito difícil dialogar, se comunicar e permanecer em interação quando o conteúdo não é restrito ao interesse dele.
né? Então, a gente vê aí que no nível 1 geralmente estão as pessoas que conseguem desenvolver um diálogo, que conseguem falar, verbalizar, se comunicar, falar dos seus interesses, mas na maioria das vezes esses interesses estão muito restritos, voltam para o mesmo ponto, né? E aí a gente percebe que os sinais, né, os sintomas do autismo, eles começam a aparecer mesmo que a pessoa não tenha intervenção. Já no nível 2, a gente observa que a criança ou que a pessoa precisa de um suporte mais substancial. Ou seja, mesmo depois de uma intervenção, que por vezes são intervenções intensivas e abrangentes, né? E aí agora eu estou falando, por exemplo, do caso de crianças que iniciam intervenção precocemente. Então, é muito difícil, por exemplo, a gente dizer o nível de severidade dos sintomas para uma criança de 2 ou 3 anos. Né? Por quê? Porque, como eu falei, a gente começa a intervir e conforme os resultados da intervenção é que a gente fala o nível de gravidade. Mas vou pegar um exemplo, uma criança de 2 anos, de 2 anos e meio, que em hipótese diagnóstica do TEA já começa a intervenção. E quando esses sinais são bem expressivos, né, a literatura sugere uma intervenção abrangente. Então, a gente já começa aí com 15 a 20 horas semanais, por exemplo. Então, depois de um semestre de intervenção, ou depois de um ano, de 12 meses de intervenção, a gente observa que aquela criança aprendeu pouco, ou que ela evoluiu pouco, né, que ainda continua necessitando de uma carga horária muito intensiva, assim, de 15 a 20 horas. Então, isso significa dizer para a gente que a velocidade com que aquela criança aprende e com o nível de dependência, de suporte que ela continua precisando, ela se enquadraria agora, ou ela preenche nesse momento critérios diagnósticos para o nível 2. Ou seja, precisa de um suporte substancial, né? E como é que é o comportamento dessa pessoa? Na comunicação, por exemplo, a gente vê que ela não inicia o diálogo, que às vezes ela até necessita de uma comunicação alternativa, né? Como PECs ou uso de figuras, ela ainda precisa de muita mediação com dica ecoica ou com dica intraverbal para poder conseguir expressar o que quer, ainda tem problemas de comportamentos para comunicar desinteresse. Na área de comportamentos restritos, comportamentos repetitivos e interesses restritos, a gente observa que ela tem dificuldade, por exemplo, de alterar o roteiro, de mudar a rotina, às vezes é uma fixação muito específica por um único brinquedo, como números e letras, por exemplo, tem um hiperfoco em jogos, né, em tablet, celular, e ainda assim é muito difícil de variar esse repertório, né? A gente precisa investir muito na variação desse repertório. E aí a gente consegue dizer, por exemplo, que depois de uma intervenção intensa e substancial, o indivíduo ainda continua precisando dessa carga horária intensiva e de um suporte substancial. E as pessoas e as crianças que estão no nível 3, né? Para essas a gente observa que o nível de suporte é muito maior do que no nível 2, né? E para essas pessoas, por vezes, a comunicação ainda se faz de maneira não oral e não verbal, tem a dificuldade de compreender e de perceber as pessoas no ambiente. São aquelas crianças que têm muita dificuldade de interagir, de estar em grupo, preferem estar isolados ou muitas vezes brincam paralelo, mas mesmo que tenha treinamento, que esteja participando de terapias, a dificuldade para se inserir no contexto social ainda é muito grande, que muitas vezes ela vem sobrecarregada de limitações sensoriais, né, como barulho, luz, questões sensoriais táteis. Então aí a gente vê que para essas crianças elas já necessitam de um suporte muito maior e que a socialização e a adaptação ao ambiente vai requerer um investimento maior, tanto de tempo quanto de manejo, né, de manejo da intervenção. No campo de interesses restritos, por exemplo, a gente observa que muitas vezes o comportamento da criança ela é marcado por funções de outras esferas, né? Então, por exemplo, eles vão ter muito mais
comportamentos com função de esquiva, de fuga e muitas vezes com função de autorregulação, que não tem uma ligação direta com o que o ambiente está oferecendo naquele momento, né? Além de ter uma dificuldade muito mais rígida para mudança, e aí a gente já percebe mudança de ambiente domiciliar, é aquela criança que apresenta muita dificuldade numa viagem, por exemplo, ela tem muita dificuldade de se ambientar um hotel, por exemplo, tem dificuldade de fazer uma atividade fora da rotina ou fora do horário, não consegue flexibilizar suas atividades diárias, tem dificuldade de trocar de professora quando vira o ano, né? Então as mudanças elas são maiores e a aflição, a dificuldade para o indivíduo se adaptar a essas mudanças, elas são muito mais intensas e rígidas, tá? Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês a esclarecer um pouco com relação à compreensão dos níveis do diagnóstico, lembrando que habitualmente a gente não orienta ou não faz o diagnóstico de níveis antes que a criança passe por um processo significativo de intervenção, para que a gente possa compreender como que ela está avançando, ou como que ela está aprendendo, com qual velocidade ela está adquirindo novos conhecimentos e novos repertórios comportamentais, tá? Obrigada pela sua atenção. Se você chegou até agora, não deixe de deixar seu like, isso reforça nosso comportamento de continuar produzindo conteúdo. E comenta com a gente aqui como foi para você identificar os níveis, o nível em que seu filho se encontra ou que o seu cliente se encontra, lembrando, gente, que a criança ela pode se migrar, que a pessoa pode se migrar de um nível para o outro, conforme o volume de terapias que ele tem ou conforme a ausência da terapia, né? Então pode ser que a criança passe para um nível maior, né? Ou seja, tem um comprometimento maior conforme as terapias não acontecem, ou elas não são eficientes, e à medida que as terapias são suficientes e eficientes, elas podem descer de níveis, né? Vir para os níveis com menos suportes necessários. Comenta com a gente e até breve.